Viaje sem vergonha. Esse é o tema do vídeo de hoje. Espero que você que está chegando agora goste desse tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de vídeo e desse tipo de canal, curta, compartilhe e também siga para mais conteúdos como esse, beleza? Aqui quem está falando é o Oz e vamos para mais um vídeo e mais um conteúdo aqui no meu canal. Então, hoje eu quero falar sobre justamente esse tema, né? Viaje sem vergonha. Eu gostei muito desse tema porque, assim, eu tava gravando outro vídeo, né? O vídeo anterior a esse, se você quiser, segue aí que Sem Validação Você Aprende, né? E esse vídeo que eu gravei anterior, que é Sem Validação Você Aprende, no meio dele eu tava falando justamente sobre você se desenvolver sem uma validação externa, né? E quando eu estava falando sobre isso, nesse vídeo especificamente, eu tive a ideia desse próximo aqui, que eu estou fazendo agora, que é justamente viagem sem vergonha. Por quê? Quando eu estava fazendo aquele vídeo, eu estava falando justamente sobre você fazer as coisas que te dão prazer, que te fazem bem, sem uma validação externa, mas sim partindo da validação interna, né? Então, complementando isso, quando eu estava falando sobre isso, eu pensei justamente nas viagens. Porque as viagens para o homem é também uma coisa muito importante, muito específica, que tem muito a ver também com o masculino e principalmente com o masculino. Claro que as mulheres gostam de viajar e tudo mais, e isso é muito também da mulher, né? De conhecer lugares novos por conta da emoção. Já o homem, ele tem essa questão de viajar e conhecer lugares novos, por mais que esses lugares já tenham sido descobertos e demarcados pelo homem antigo e tudo mais, ele gosta de conhecer esses lugares novos justamente porque ele se sente um desbravador. E o homem, ele tem esse espírito desbravador, né? Isso é uma coisa muito natural do homem, né? Desde os primórdios. Isso também tem a ver com a adaptação, que é um vídeo que eu fiz também anterior, que é o homem se adapta a tudo. Então, eu sempre vou seguir também esse caminho, né? De falar de vídeos anteriores e de conteúdos anteriores também para me basear nesses conteúdos que eu estou fazendo agora, tá bom? Só para o pessoal que está chegando agora entender. Então, se você quiser também entender sobre esses outros vídeos que eu estou falando, esses outros temas que eu abordei, está nos vídeos anteriores aí do canal. Se inscreve e depois dá uma olhadinha aí nos últimos 3 vídeos, tá bom? Então, voltando ao tema, viajar é simplesmente maravilhoso, né? E o homem, ele sempre teve esse sonho, né, de desbravar, de estar em contato com a natureza, estar em contato com lugares novos e conquistar. Com isso, ele perpetuava o seu legado, né? Fazia com que as coisas que ele acreditava se expandissem, né, pelos territórios, ou seja, a sua cultura ia se expandindo pelos territórios ao longo que ele ia conquistando, ao longo que ele ia se expandindo. E isso se perpetuou durante muitos e muitos e muitos anos, durante milênios, aí, séculos e séculos, dentro da era em que o ser humano ainda se movimentava de um lado para o outro, ou seja, era nômade, né? Ou seja, onde ele colhia os frutos e caçava os animais de uma determinada região e depois ia para outro lugar junto com o seu bando, com o seu pequeno bando ali, com o seu pequeno grupo, para outra região também, para poder caçar e explorar aquele lugar. Isso se perpetuou por milhares e milhares de anos, muito mais tempo do que depois, que foi quando o ser humano realmente se colocou num lugar só e começou a criar sociedades, né, a partir da agricultura, né? Então muitos estudiosos sabem disso. A partir da agricultura, o ser humano começou a se estabilizar, se estabelecer em um lugar só e viu que não tinha mais necessidade de estar indo de um lugar para o outro
Isso é até estudado, inclusive, no colégio, né? Mas eu só tô colocando essa introdução para poder trazer isso, né? Porque a maioria do tempo o ser humano passou indo de um lugar para o outro. O ser humano foi nômade, né? Acabando os recursos de um lugar e indo para outro imediatamente. Então, com isso, o ser humano se estabeleceu dessa forma. A própria evolução, a microevolução, né, que acontecia ali no ser humano naqueles períodos, naquelas eras, né, fizeram com que o ser humano tivesse isso muito bem estabelecido. E o homem, o sexo masculino exclusivamente, foi o ser que explorou todos esses meandros, né, nesses períodos de evolução e onde a gente realmente ia de um lugar para o outro, que foi o maior período que o ser humano sobreviveu na sua evolução, né? Então o homem ele tinha justamente essa função natural, estabelecida até pela própria biologia, de continuar seguindo e explorando lugares novos, né? E isso fez com que a nossa sociedade chegasse até onde a gente está, porque depois disso o homem acabou descobrindo também a agricultura por consequência, né, dessa exploração. E hoje nós mantemos isso ainda, né? O ser humano ainda mantém isso muito forte e firme, né? Claro, os dois sexos, né, homem e mulher, por consequências diferentes, né? E também por incentivos naturais e biológicos e antropológicos diferentes um do outro, porém com a mesma ânsia de explorar lugares até então não vistos, mesmo por aquela pessoa mesmo, sabe? Mesmo que a pessoa saiba que aquele lugar já foi habitado, já foi descoberto, não importa. Por conta disso, por conta desses requisitos, né? Nós ainda estabelecemos essa vontade de explorar lugares novos e passar por lugares novos e ver lugares novos e pessoas novas. E isso também está ligado a uma reprodução natural, né, do ser humano, porque ele explorando lugares novos, indo a lugares novos, ele tinha grande probabilidade de conhecer outros seres humanos também que habitavam aquele lugar que nunca foi explorado antes, né? E esse lugar que nunca foi explorado antes, ele poderia plantar a sua semente genealógica, né? O seu DNA. Ou seja, homens também iam para esses novos ambientes, esses novos lugares também para poder procriar, para poder expandir e deixar a sua semente, né? E o seu legado também, e seguir adiante com essa estrutura. E mulheres também, porque elas também iam para novos lugares, novos ambientes e também tinham novas possibilidades de justamente misturar os DNAs, né? E isso é muito bom para a continuidade da humanidade. Isso é muito bom, essa mistura de DNA, né? De raças e de etnias faz com que o próprio genes do ser humano se fortaleça e esteja mais adaptado para qualquer tipo de ambiente e consiga sobreviver e dar continuidade à raça humana e à espécie com muito mais facilidade, né? Por conta dessa mistura genética. Então, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino tem extremos incentivos, né, naturais, antropológicos e biológicos para poder dar continuidade, né, à raça humana através dessa expansão territorial, né? Nós poderíamos gravar vários e vários vídeos falando especificamente sobre isso, mas esse aqui que eu estou gravando é justamente para dizer meio que por que a gente gosta, né, de se expandir, de ir além, de conhecer lugares novos que a gente nunca conheceu antes. E isso era muito mais colocado para o homem, né? E não para a mulher, que ficava mais
nas cavernas e tal, e cuidando mais do ambiente ali social, né, pré-estabelecido, era um pouco mais difícil. Porém, então, e isso eu tô falando, né, depois, né, do nomadismo, né, no pós-nomadismo, né, depois que a gente começou a se estabelecer nos lugares. Então o homem continuou com esse resquício muito mais vingente. Ele continuou se expandindo, continuou indo além, continuou indo para novos povos. Né? É por isso que também a América foi depois descoberta ali na Idade Média e tudo mais. E depois o Brasil, depois toda essa estrutura ela foi criada também porque o homem continuou se expandindo, continuou indo além e querendo sair. Então, o que eu digo, né, com esse tema sobre viagem? Viagem, né, sem vergonha. Por quê? Porque você foi feito para isso. Tudo isso que eu falei agora nesses 10 minutos, né, de tema aqui, foi para falar que você foi feito, né? Você que está ouvindo esse vídeo, foi feito para viajar, foi feito para conhecer lugares novos. A maioria do tempo, o nosso registro, no nosso DNA e nossa estrutura foi feita para que a gente se movimentasse e conhecesse novos ambientes. Mesmo que esses novos ambientes já tenham sido vistos e visitados, você ainda não viu. Essa que é a grande questão, né? Então, o ser humano ele foi feito para isso, né? Para essa adaptação muito boa, muito bacana e que eu também gosto muito, né? Porque quando eu comecei a estudar sobre antropologia, eu não sou um grande estudioso, mas isso tudo que eu falei aqui tá tudo embasado em estudos e tal. Não vou deixar aqui as referências e as fontes, mas se você quiser, você pesquisa aí na internet que você vai encontrar aí no Google, tá? Mas o ser humano ele é adaptado a isso. E o homem, principalmente, né? Então, o que quer dizer viagem sem vergonha? Né? Viagem sem vergonha quer dizer o seguinte: muitas vezes a gente quer viajar com outra pessoa, quer viajar com alguém, quer fazer alguma coisa, sempre com outra pessoa, porque a gente tem muito receio de que aquilo não vai dar bom, não vai dar certo. E aí eu digo de experiência própria agora, né? Muitas vezes eu viajei sozinho nos últimos anos, né? Principalmente nesses últimos anos que eu me encontro mais sozinho, eu viajei sozinho e pretendo fazer outras viagens, por exemplo, esse ano mesmo sozinho também. E as viagens que eu fiz sozinho foram as melhores viagens que eu pude fazer. Depois, inclusive, eu vou fazer vídeos sobre isso também. Isso são temas muito bons também para se abordar. Porém, as viagens que eu fiz sozinho, principalmente uma viagem que eu fiz no ano passado, sozinho, ali por volta de dezembro, ali novembro, foi muito bom no verão. Fiz uma viagem para uma cidade próxima do litoral, onde eu fiquei num hotel que eu não conhecia, mas que eu pesquisei bastante, vi se era legal, reservei ali um dia no Airbnb e foi muito bacana. Não me arrependo de maneira alguma. Gostei muito da minha experiência ali, porque ali eu pude ver que eu não precisava exatamente de nenhuma pessoa para estar do meu lado, porque eu pudesse viajar, fazer alguma coisa muito interessante para minha vida, entende? Então por isso que o tema desse vídeo é especificamente sobre viajar sem vergonha, porque nesse dia especificamente que eu viajei, eu me senti muito constrangido. Era uma das minhas primeiras viagens, já tinha feito uma outra, mas para outro lugar, mas ainda estava me adaptando a isso, né? E isso foi um aprendizado muito grande, porque eu tive que lidar com situações ali de desconforto e tal, mas depois eu percebi que estava tudo certo, que eu poderia fazer isso, que isso era uma coisa boa para mim, e que posso viajar com outras pessoas, claro, e vou também, mas que isso também era uma coisa boa que eu poderia exercitar naquele momento, né? Viajar sozinho, estar comigo mesmo, né? Conhecer um novo lugar que eu nunca tinha conhecido antes, inclusive foi um lugar que eu nunca tinha conhecido antes. E isso foi muito bom pra mim, né? Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? E como essa imagem aí do cara aí no balão, né? Viajando aí no mar, aí, perto de uma cachoeira. A gente também tem que se entender, se compreender,
saber que nós podemos fazer esse tipo de aventura, né? Por mais arriscada que isso possa ser, claro, você tem que tomar todos os cuidados, inclusive, quem quiser que eu grave um vídeo falando sobre como viajar sozinho, os cuidados a se tomar, como começar, por onde começar, quais lugares ir primeiro, né? Independente da cidade que você vive ou não. É só falar comigo aí que a gente dá um jeito sobre isso, beleza? Mas especificamente é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre viagem. Quero gravar mais conteúdos sobre esse. Se você chegou até o final do vídeo, diz aí, Os, cheguei até o final, Os, OZ, igual tá escrito aí no canal, beleza? Se inscreve, curta, compartilha e também deixa o seu like para dar aquela fortalecida pra gente se você gosta de conteúdos como esse, de desenvolvimento pessoal e também solitude, solidão, relacionamento também que eu vou falar, viagens, hobbies e todo tipo de coisa que faça com que a gente desenvolva a nossa liberdade. É para isso que eu tô aqui e esse é o objetivo desse canal, beleza? Se você gostou, se inscreve aí para continuar e seguir junto com a gente nessa jornada. Fechou? Tamo junto. Muito obrigado, até a próxima. E aqui é o Os, desenvolvendo liberdade.